Muito bom dia, hoje é quinta-feira, é dia de Fluminense e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, mas este aqui não é o pré-jogo, não por enquanto. Daqui a pouco teremos o pré-jogo, como sempre, aqui no canal do Lessa, mas este primeiro vídeo desta quinta-feira vai ser para esclarecer, destrinchar e trazer todos os detalhes em relação à venda de John Arias para o Wolverhampton, porque depois da live de ontem aqui à noite, muita gente acompanhou quando eu trouxe ali as primeiras apurações que a gente foi conseguindo, mas depois a gente teve atualizações. E são atualizações, mudanças significativas em relação àquilo que a gente tinha falado ontem. Por isso, esse vídeo aqui é muito importante, principalmente para quem não está ainda 100% inteirado sobre tudo que aconteceu. Então eu vou trazer para vocês aqui todos os valores, e aí os valores definitivos em relação à negociação envolvendo John Arias, Fluminense e Wolverhampton. Então vem comigo, pode deixar aí o seu like se você quiser, claro, o seu comentário, se inscrever aqui no canal, se inscreva, é muito importante, conto a ajuda de vocês para que possamos cada vez mais continuar firme e forte nesse trabalho que é árduo, é desafiador, mas ao mesmo tempo é muito prazeroso quando a gente consegue ter os detalhes e explicar para você, torcedor, o que realmente está acontecendo. Então, primeiro não se trata de opinião, agora a gente vai com informação, com fatos, e depois a gente pode debater a partir desses números, tá? Eu vou começar trazendo aqui um resumo do que foi essa janela de transferências em relação a John Arias, como tudo começou. E como a gente já sabe, começou lá na Copa do Mundo, durante a Copa do Mundo, quando o Wolverhampton chegou fazendo a primeira abordagem, informando que desejava buscar informações sobre o jogador, que tinha interesse a pedido do técnico Vitor Pereira, que treinou aqui no Brasil Flamengo e Corinthians, conhecia o Arias daqui, indicou e pediu a contratação do colombiano. O Wolves, a partir disso, veio atrás da diretoria do Fluminense para saber se ele estava no mercado e quais seriam os valores envolvidos, né? Pois bem, a primeira proposta, e aí eu vou tentar resumir o máximo possível aqui para vocês, tá? A primeira proposta que o Fluminense recebeu foi de 12 milhões de euros por 100%. Propostas parecidas com o Galatasaray, com o que o Fluminense recebeu anteriormente, e de imediato a diretoria do Fluminense negou. Depois, chegou uma nova oferta, 15 milhões por 100% do John Arias, sendo 12 milhões fixos e 3 milhões em forma de bônus. O Fluminense, novamente, disse não. Depois de um tempo, eles voltaram com uma outra oferta de 15 milhões de euros fixos, mais 5 milhões em variáveis, de acordo com performance, desempenho do John Arias na Inglaterra. De novo, o Fluminense recusou. Vai contando. Eles começaram lá de baixo e foram aos poucos subindo a oferta. Até que chegou nesse valor de 17 milhões de reais fixos, mais 5 milhões em bônus, de euros, tá? Perdão, 17 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus, isso por 100%. Aí o Fluminense recusou, pediu para ficar com 10% do jogador, ou seja, vender 90% para o Wolverhampton. Então a operação ficaria 17 milhões de euros, mais 5 milhões em bônus, 17 milhões fixos, mais 5 milhões em bônus, totalizando 22 milhões de euros, sendo que o Fluminense ficaria com 10% numa futura venda. Ou seja, o Fluminense venderia, da sua parte, venderia 40%, beleza? Só que, a partir disso, restava ainda negociar com o Patriotas da Colômbia, porque o Fluminense, uma das exigências que o Fluminense fez foi receber a mais pela sua parte, né? Não aceitaria dividir 50% para cada lado, como deveria ser, já que cada clube tinha 50% do jogador. E aí, como ficou? Da parte fixa, ou seja, 17 milhões de euros fixos, o Fluminense ficou com 11 milhões. Ou seja, isso corresponde a 65% do valor. E o Patriota ficou com 6 milhões de euros, o que dá 35% do valor. Então eles tinham 50%, perderam 15%, esses 15% foram
para o Fluminense. Isso em relação à parte fixa. Variável. O Patriotas não tem direito a nenhuma variável. Os 5 milhões de euros em forma de bônus, de acordo com o desempenho e metas que o John Arias pode bater na Inglaterra, esse valor, sendo alcançado, será totalmente do Fluminense. Além disso, os 10% de uma futura venda, que também serão do Fluminense se isso acontecer. O Patriotas não recebe nada em relação a esses valores. Então, como fica? Repetindo aqui, o Fluminense tem 11 milhões de euros, dos 17 milhões de euros da parte fixa, o valor fixo da negociação, o Fluminense tem 11 milhões, o que dá 65%, o Patriota 6 milhões, correspondentes a 35% do valor. Além disso, o Fluminense tem 5 milhões em forma de bônus e metas a serem batidas, o Patriotas não tem nada. E, além disso, 10% de uma futura venda. Assim foi fechada a operação. Alessa, quais são as metas que o Arias vai ter que bater lá na Inglaterra para o Fluminense receber esse valor? Não, infelizmente, não tenho essa informação ainda. Tentarei, não vai ser fácil, mas tentarei obter essas informações, mas ainda não temos. O que eu posso dizer para vocês com toda certeza é que certamente terão metas mais fáceis e outras mais complicadas. Algumas que com certeza o Arias vai bater, outras que muito provavelmente ele não vai bater. Então dá pra gente colocar aí, sei lá, o Fluminense vai ganhar com certeza mais 2 milhões de euros, é certo que vai ganhar, além da parte física, da parte fixa. Eu diria que com certeza mais 2 milhões de euros, mas pode ganhar mais. O que vai determinar isso? É porque a negociação é construída desta forma. De novo, não é opinião, gente, por favor, tá? Estou aqui explicando realmente como a coisa funciona. O Fluminense aposta que, se o Arias for bem e cumprir todo o contrato com o Wolves, ele tem uma grande chance de bater boa parte dessas metas. E aí o Fluminense futuramente vai ganhar mais com isso. Se ele for bem, muito bem, e for vendido, ele não vai bater essas metas no Wolves, mas, consequentemente, o Fluminense ganhará 10% dessa futura venda. E não tem essa questão de que na Premier League os clubes são obrigados a adquirir 100% do jogador. É 100% dos direitos federativos. Direitos econômicos entre dois clubes podem ser repartidos, tanto é que o Fluminense tem 10% do André. Então, na verdade, o clube vendeu ali 40%, por esses valores que eu passei para vocês, 40%, 11 milhões fixos, tem mais 5 milhões em forma de bônus e 10%, portanto, fica ali para uma venda futura. E aí, só para efeito de comparação, porque a gente debateu muito essa questão do valor de mercado do John Arias. E aí eu entro naquele mérito que eu falei sobre o Arias não ter, ou o mercado, principalmente mercado de Premier League, das principais ligas do futebol europeu, eles não iriam pagar o que o Arias vale realmente para o Fluminense. Ou seja, não valeria a pena vender o Arias. Tanto é que o Fluminense não quis vender, nunca quis vender o Arias. Para o Fluminense não fazia sentido. Deu a John Arias o maior contrato da história do clube. Deu a John Arias a possibilidade de se tornar um ídolo histórico e absoluto, oferecendo os melhores contratos do futebol brasileiro atualmente. Só que o Arias nunca fez questão disso, essa que é a realidade. Ele sempre deixou claro que gostaria de realizar, que queria muito realizar o sonho de jogar numa Premier League, de jogar numa grande liga. E a questão nunca foi dinheiro, tanto é que ele está indo para a Inglaterra ganhar menos do que ele ganha no Fluminense. Tá? Então, só para efeitos de comparação, aí eu estou falando de valor de mercado, O André foi vendido por 22 milhões de euros mais 3 em forma de bônus, totalizando aí 25 milhões de euros. Na época isso deu 152 milhões e meio de reais, mais ou menos. A venda do Arias está fechada em 17 milhões fixos mais 5 em forma de bônus, 22 milhões de euros. Aí, obviamente, tem essa divisão com o Patriota. Eu estou citando aqui o valor bruto aqui, da negociação, de mercado.
Então, o valor do Ares chegou a 22 milhões de euros, e como foi 90%, se a gente pegar 100%, vai bater mais ou menos 25 milhões. Então chega próximo à venda do André. Hoje, na cotação atual, a venda do Ares daria mais ou menos total, né, 143 milhões de reais. Transformando em reais, o Fluminense vai, com a parte fixa 11 milhões de euros, o Fluminense vai garantir ali pouco mais de 70 milhões de reais. Tá? É só para fazer uma comparação em relação ao André, porque o André tem 23 anos. É um valor de mercado totalmente diferente. Totalmente diferente. Jogador de seleção brasileira, com potencial de revenda. É uma outra situação. O Ares está indo para uma Premier League com 28 anos, com uma venda acima de total, né, de 22 milhões de euros, algo que é muito raro de acontecer. O Scarpa foi vendido nessa idade também. Mas é muito raro isso acontecer. Não é o normal, não é o natural. Então, para efeitos de mercado, de valor de mercado, não está fora da realidade. A questão é o que a gente sempre falou. Nenhuma venda iria compensar a perda do Ares. Financeiramente, não iria valer. O único final feliz seria o Ares continuar no Fluminense. E aí o Fluminense a diretoria tinha a opção de bater de frente mais uma vez, segurar, sendo que já fez isso lá atrás. E assim, se não tivesse feito lá atrás, talvez hoje o Fluminense estivesse na Série B, porque o Ares foi fundamental na luta contra o rebaixamento. E aí a única opção era, poderia fazer de novo? Poderia. Mas certamente iria gerar um problema, e o Ares estava realmente, já há muito tempo, ele vinha pedindo, ele entendia que o clube precisava buscar uma valorização maior, precisava buscar um modelo de negócio que favorecesse um pouco mais o Fluminense, mas queria que a venda fosse concretizada. E ele já tinha feito esse pedido mais de uma vez, já tinha comunicado, olha, eu quero ser negociado, eu quero ir. Então a venda foi concretizada. E aí, o objetivo a partir disso seria amenizar a situação, tentar obter valores maiores. Então ontem a gente tinha um valor de 16 milhões de euros pela parte do Fluminense, ou seja, pelos 40%. Para mim seria um valor bom, muito bem bom. Porque enfim, já que vai vender, seria um valor bom. É óbvio que agora a parte fixa sendo de 11 milhões, é claro que isso tem um peso totalmente diferente. Não é o mesmo valor. Cai bastante. Mas aí resta saber, no fim dessa operação, depois com o tempo, saber se o Fluminense vai conseguir uma venda, parte nessa venda futura, se o Ares vai conseguir bater esses bônus. Isso aí só o tempo vai dizer. E aí, no fim das contas, o clube, no melhor dos mundos, conseguiria chegar nesse valor de 16, 17 milhões de euros, se tudo der certo. Mas sabemos que não é tão simples assim. Bom, além disso, o Fluminense exigiu a preferência de compra caso o John Ares volte ao Brasil, volte ao futebol brasileiro, para evitar que, por exemplo, ele venha e o Botafogo contrate, ou o Flamengo contrate, o que aconteceu com o Luiz Henrique. Então o Fluminense vai ter a oportunidade de igualar essa oferta se for necessário. E uma coisa importante que tem que entrar nessa equação também, que é fundamental, que eu acho que acaba tendo um impacto, querendo ou não, no que aconteceu agora. Quando o Fluminense e Ares acertaram a renovação de contrato em fevereiro, havia ali uma cláusula, uma multa que foi estabelecida para a Premier League, principalmente para grandes ligas, mas para a Premier League, uma multa de 15 milhões de euros. Uma multa rescisória, ou seja, o Wolverhampton, se tivesse condições e não poderia pagar por uma questão de fair play financeiro, poderia chegar e pagar a multa, 15 milhões. Havia, porque isso foi uma condição, uma condicional, uma exigência feita pelo staff do Ares para renovar o contrato. Porque eles tinham a esperança e a expectativa de que depois a Copa do Mundo isso poderia acontecer. E aconteceu. Mas felizmente o Wolves não chegou para pagar a multa. Devido a essa questão do fair play, não poderiam pagar à vista. Nem sei se pagariam de qualquer forma, mas enfim. E aí, como iriam pagar parcelado, o Fluminense conseguiu subir esse valor. Tá? E aí muita gente falou, mas por que ele renovou então o contrato? Por que renovou? Gente, tinha que renovar o contrato de qualquer forma, porque senão ele chegaria no início do ano, agora em janeiro, daqui a pouco, e poderia assinar pré-contrato, sair de graça depois. O Fluminense não poderia correr esse risco.
tinha que tentar contratar, tinha que tentar renovar de qualquer jeito. Uma renovação que o Fluminense já tinha oferecido lá atrás, o Ares não quis assinar. O Fluminense já tinha todo um projeto desenhado, e é claro que a ideia não era renovar para vender o Ares no meio do ano. Claro que não. O Fluminense, imagino eu, acreditou que, bom, não chegou uma proposta alta até agora, não deverá chegar no meio do ano também. E acabou chegando essa. Mas enfim, é o que eu sempre falo. Falei na live de ontem. O jogador é quem, na 99% das vezes, no futebol, é quem determina o rumo da operação. Não adianta. Assim, Marcos Mota disse lá atrás, sempre cito porque eu nunca esqueci. O jogador é quem determina tudo. O futebol hoje é feito para dar lucro, para dar muito dinheiro para jogador e para empresário. E o clube geralmente se lasca, de uma maneira geral. E por que eu falo isso? Porque os caras, quando querem sair, eles saem. Pode não sair agora, vai sair depois. Se for um cara desonesto, ele vai criar um tumulto, ele vai arrumar um problema, ele vai ficar de sacanagem. E aí desvaloriza. E quando vê, tá saindo de graça. Não deveria ser assim, mas o futebol é assim. Infelizmente, essa é a realidade. É um fato, não sou eu. O Pedro tá aí agora, o caso mais recente para contar a história. O Richard Rios, o Palmeiras queria aceitar a proposta do Zenit de 30 milhões primeiro. E ele falou que não queria, que só ia para Roma. E aí a Roma parece estar chegando agora no valor que eles estavam querendo, e ele falou que não queria ir para Roma de qualquer jeito, não queria ir para o Zenit. E assim vai, assim, são vários exemplos. Então o Fluminense ficou numa situação de uma sinuca de bico lá atrás, vão renovar para garantir, para impedir que lá na frente ele possa assinar um pré-contrato, e vão aceitar essa cláusula. Se não chegar a proposta, deu tudo certo. Se chegar, vai ter que fazer, provavelmente vai ter que fazer a venda e aí tentar buscar melhores condições. Só para explicar essa questão da renovação, da multa também, que acabou tendo um impacto em toda essa situação. Tá? Basicamente é isso. São os números em relação a toda essa negociação envolvendo John Ares. Espero que eu tenha conseguido explicar para vocês. Só fazendo uma recapitulação aqui. Essa foi a maior proposta que o Ares recebeu, desde sempre. Ele poderia ter recebido uma maior, do Al Nassr, da Arábia Saudita, como eu falei para vocês, trouxe aqui com exclusividade essa informação. Uma proposta para ele absurda de 10 milhões de dólares por ano, durante 5 anos. O Al Nassr certamente chegaria com um valor superior para o Fluminense, mas ele não quis nem ouvir. Então o que ele teve de proposta antes? O Girona, ano passado, uma proposta ridícula de 7 milhões de euros. Aí teve do Galatasaray, com 12 milhões de euros. Foi, inclusive, o valor sinalizado inicialmente pelo Wolves. E depois teve o Zenit, que ofereceu 14 milhões de euros. Foram as propostas que o Ares recebeu. Nesta janela, somente o Al Nassr e o Wolves chegaram com a oferta. Reparem que, se você parar para perceber, nenhum clube grande do futebol europeu chegou para fazer uma proposta, mesmo depois da grande Copa do Mundo que ele fez. Eu acho que, para mim, isso escancara a visão que o mercado tem do John Ares pela idade, enfim, talvez por características também. Ele sabia que para ele era talvez a primeira e última oportunidade que ele teria de realizar esse sonho que ele colocou para a vida dele, que era jogar na Premier League. E aí é muito difícil julgar a questão do sonho, que é algo muito pessoal. Então eu falei muito em relação ao que eu sinto sobre o John Ares. Quem assistiu a live de ontem viu, até para não ficar muito repetitivo, né? Quem não assistiu, se quiser dar uma olhada lá, é válido também. Talvez depois eu ainda vou voltar a falar sobre esse assunto, porque a gente vai ter despedido do Ares ainda hoje contra o Cruzeiro. Mas eu vou tentar separar as coisas, como eu falei ontem. Ele nunca enganou ninguém. Ele nunca fez questão de iludir o torcedor. Ele sempre foi muito objetivo em relação àquilo que ele queria para a vida dele. E ser ídolo do Fluminense até o fim não era, nem nunca foi prioridade. Mas ele sempre foi um cara extremamente honesto, um cara dedicado, um jogador que defendeu muito o clube, cansou de vir de data FIFA, chegar de madrugada e jogar. Um jogador que honrou o clube, que participou de grandes conquistas, goleada, título em cima de rival, título da Libertadores, números impressionantes, Copa do Mundo,
Recopa, dos grandes momentos que muitos tricolores já viveram a vida inteira com o Fluminense, as grandes lembranças, o John Aras, gostando ou não, estará nelas. Para mim é um ídolo que sai do Fluminense. Agora, em que prateleira ele vai estar, aí cada um decide. Aliás, cada um decide se ele é ou se não é, porque isso é uma coisa muito particular. E eu não estou aqui para dizer para você o que você deve se sentir em relação a qualquer jogador ou não. Quem vai ao Maracanã, o que você vai fazer hoje? Se você vai aplaudir, vai vaiar para mim não faz o menor sentido, eu acho uma loucura. Porque ele é um profissional que, enquanto profissional, foi muito bem remunerado para isso, mas entregou. Tem muitos que não entregam, e ele entregou. Entregou respeito também à camisa do Fluminense. Foi digno. E, de novo, foi sincero. Ele queria isso e ele foi até o fim com essa convicção. E aí o Fluminense acaba fazendo a venda, teve um retorno técnico absurdo de um jogador que rendeu muito dinheiro para o clube, ajudou a conquistar títulos, e também tem esse retorno financeiro que é muito aquém daquilo que a gente sabe que ele poderia valer. É muito aquém daquilo que ele realmente vale para nós aqui. Mas que é a realidade que se impõe diante da vontade dele e do que o mercado apresenta. Então, é isso. Esses são os números finais da venda do John Aras, mas tem um detalhe importante só para fechar aqui. Ele precisa ainda chegar a um acerto financeiro com o Wolves. Desde ontem estou falando isso, esse acerto ainda não foi concluído. A tendência natural é que dê tudo certo, esse contrato deve ser assinado até amanhã. Mas tem ainda essa pendência. Em relação aos clubes, está tudo certo, tudo acertado, como passei aqui para vocês. Sobre o Aras, aí ele tem que se acertar com o Wolves, tem esse detalhe. Tem possibilidade de babar, de melar a negociação? É muito improvável, porque ele quer muito ir para lá. Então acho muito difícil que ele recuse, que ele volte atrás, porque não chegaram no valor que ele quer. Ele provavelmente vai para lá mesmo para ganhar menos. Só que a gente está falando de futebol. E negociação e tudo é possível. Então só colocando esse asterisco aí. Mas no fim é isso. Espero que vocês tenham entendido, eu possa ter colaborado para passar aqui tudo o que realmente se passou nos bastidores, um raio-x completo dessa saída de John Aras do Fluminense para o Wolverhampton na Inglaterra. Daqui a pouco, às 10h30 da manhã, pré-jogo aqui no canal do Lessa com todas as informações de Fluminense e Cruzeiro. Se puder, por favor, deixa aí o seu like, tá? Seu comentário e se inscreva aí no canal. Tamo junto, valeu!